Vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Miqueias. No nosso estudo das Sagradas Escrituras, retomamos a sequência, fazendo agora o estudo do livro de Miqueias. A palavra de Deus que veio por Miqueias, profeta, conforme diz as Sagradas Escrituras, no verso 1, palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Este é o primeiro verso. Daqui queremos fazer a introdução do livro, fazendo menção primeiro ao nome Miqueias, que tem o sentido de uma pergunta: quem é como Yahvé, quem é como Jeová, quem é como Deus? Esse é o significado da palavra Miqueias. Ele é um servo de Deus, profeta, da cidade de Moresete, por isso fala Morastita, que é perto de Jerusalém, ao sudeste de Jerusalém. E Deus o enviou nos tempos desses reis, Jotão, Acás e Ezequias, que são reis de Judá, mostrando que está praticamente terminando o tempo das 10 tribos de Israel. Mas a palavra deste profeta, diferentemente de Oséias, por exemplo, Miqueias traz a mensagem de Deus sobre o que ele viu a respeito de Samaria, capital das 10 tribos de Israel, e também o que ele viu sobre Jerusalém, que é a capital do reino de Judá. Mas pela capital está se falando de todo o povo, toda a nação, Judá e Israel. Qual seria o tema deste livro que poderíamos estar apresentado? Tal qual Oséias e Joel, aqui também temos o juízo de Deus sobre o seu povo. Um juízo em que Deus mostra as transgressões e o castigo certo sobre o povo. Mas, entretanto, nada disso aniquila o propósito maior de Deus, que é salvação das almas. Nada aniquila. A infidelidade do povo de Israel, isso 10 tribos ou 12 tribos, não implica em que Deus não venha ter poder para continuar a sua obra salvadora. Conforme uma palavra que está escrita, que ele determinou levantar um povo, que seria o seu povo. E lembrando da palavra que João Batista disse, ou Jesus mesmo poderia ter falado, no sentido de que Deus pode levantar filhos de Abraão, israelitas, até mesmo das pedras. Se assim ele quiser fazer, ele faz. Muito bem, então o tema, juízo de Deus. Mas, repetindo, juízo, apresentando, apontando as faltas, o castigo consequente. Mas tudo termina com o projeto da salvação. Deus tem um projeto e vai realizar esta obra salvadora. Aqui, diferentemente dos livros que falamos, Oséias e Joel, cita-se claramente que o juízo é contra Samaria e Jerusalém, as duas nações. Continuemos. A sequência dos versos do primeiro capítulo, poderíamos estar colocando um título de A Ira Vindoura. Deus fala da ira que está para se manifestar sobre o seu povo. E assim o verso 2 e 3 do primeiro capítulo dizem: Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra.
e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Paremos. Li também o verso 4. Observem essa expressão, que muito resumidamente está falando dentro daquilo que Joel falou. Um desastre vai estar acontecendo sobre os moradores da terra. Ali falou da praga sobre a vegetação, falou da grande seca, falou do fogo que consome, falou de uma ação poderosa e numerosa que estaria destruindo tudo, mas só figura do grande e terrível dia do Senhor, o juízo de Deus. Passando ele, o que vai sobrar? Mas aqui, num pouco de texto, Deus está falando a mesma coisa, que ele tem uma contenda e vai descer, e a terra vai se derreter na sua presença. O verso 5 explica por quê. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? O próprio Deus pergunta: não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Aí está. Por que Deus vai descer, trazer juízo e trazer destruição à terra? Por causa da prevaricação. O que significa prevaricação? O transgredir os mandamentos de Deus. No outro lugar, o Senhor diz que conhecia Israel e via em Israel um prevaricador desde o ventre. Ou seja, a nossa tendência humana de transgredir contra Deus. Se há uma lei, nós sempre estamos tentando contra a lei. Ou como Salomão chegou a dizer, no aspecto que o roubado é mais doce. Tudo que é como proibido, a gente ultrapassa a proibição para ver como é. E nas coisas de Deus, assim também. Temos a tendência de transgredir como Adão. Muito bem, essa expressão, qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Em Samaria nós temos tanta coisa para mostrar ou dar um modelo do que é pecado do povo. Samaria, a divisão. Samaria, a idolatria, o tomar um outro Deus para seguirem. Aí foi primeiramente os bezerros de ouro e depois Baal e outros mais sem número que enchia a terra das 10 tribos de Israel. Depois diz, e qual é a transgressão de Judá? Não é Jerusalém? Também Jerusalém, ainda que tivesse ali o templo de Deus, o próprio templo de Deus, eles sacrificavam ao Senhor, conforme vimos na ocasião do estudo de Oséias, mas ao mesmo tempo servia aos ídolos. Com Deus perto, servindo a Deus e servindo aos ídolos. Essa era a transgressão de Judá. Um de um lado, deixando Deus totalmente, e o outro com Deus, mas na idolatria da mesma forma. Na sequência, vamos ter o Senhor falando, como no verso 6, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. A promessa de Deus então é o quê? A capital Samaria ser totalmente destruída, nada sobrar, pedras rolando, não teria nada em pé. A semelhança como Jesus disse, não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. A destruição de Samaria é prometida aqui pela palavra de Miqueias, como atrás em Oséias foi falado a respeito dessa mesma destruição. Observe bem isso aí, mas lembre que Samaria é a cidade, é a capital e ao mesmo tempo pode estar falando de toda a nação. A capital representando toda a nação. No verso seguinte, a ira de Deus, o seu juízo, também atingindo toda a idolatria. Leiam a parte do verso 7, quando diz, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma
assolação. Todo desvio, espiritualmente chamado de prostituição, de Israel, Deus tomaria tudo aquilo e faria tornar-se pó, destruir, quebrar, tudo. Na continuação da leitura dos versos, palavras diretas da parte de Deus, verso 8 e 9, por isso lamentarei e uivarei e andarei despojado e nu, farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Aí está. Destruição que ia começar em Samaria, ia entrar pela nação de Judá e chegaria até Jerusalém também, nesse juízo de Deus. Observe que parece que é o profeta que diz que se lamenta e uiva, ao mesmo tempo parece que é a dor, a lamentação do próprio Deus. É o Senhor se ressentindo da destruição do seu povo, que não quer aceitar a correção. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não. Quer que se converta e seja salvo. Então Deus, quando fere e traz o castigo, Ele não faz com alegria e satisfação. É como com dor de um pai que tem que castigar o seu filho, ainda que o castigo seja necessário, seja de uma forma assim tão dura. Deus não tem prazer nesse mal que vem sobre o seu povo. E assim, a extensão desse juízo de Deus vai estar envolvendo muitas cidades. Vai ser algo notório diante de outras nações. E o Espírito de Deus já está como que envergonhado, dizendo: não comuniqueis isso nas outras nações, mas como ocultar um juízo de Deus tão claro como aquele? Uma expressão como Davi poderia ter dito também, no sentido de que o vexame que veio sobre o povo de Israel não se comunicasse entre os filisteus, para eles não se gloriarem no mal sobre Israel, povo de Deus. Aqui também Miqueias usa essa expressão nos versos que nós temos, como o verso 9. Mas o mal viria da parte de Deus e estaria atingindo várias cidades, tanto na Filístia, como na Judéia, como também em Israel 10 tribos. Aí são citadas as palavras de Bet-Leafra, final do verso 10, ou Gat, que é dos filisteus. No verso 11, Safir, ainda Zaanã, no verso 11 ainda Bet-Ezel. Mais à frente vai falar no verso 12 de Marote. Depois no verso 13, Laquis. E aqui eu quero fazer a leitura do verso 13. Observe que Deus cita, cidade por cidade, as muitas cidades que vão ser certamente visitadas na correção de Deus. Laquis, por que me detenho nisto? Porque aqui diz assim: ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Paremos. Laquis. Na história bíblica, nós temos Laquis como uma cidade perto de Jerusalém, uma cidade de Judá, uma cidade fortificada, poderosa, mas que, entretanto, pela palavra, por ela é que começou a ouvir em Judá a transgressão própria das 10 tribos, a idolatria, nada mais do que isso. Mas Deus fala dessa forma para que Laquis atasse os animais ligeiros, como que dizendo: se for possível, pega os animais ligeiros, porque a correção certamente vem sobre a cidade de Laquis. Mais à frente, no estudo que teremos ainda a ver em Reis, em 2 Crônicas e também em Isaías, nós vamos ver que quando vem a destruição que Deus aqui está prometendo, em Judá, um dos lugares
alvo primeiro dos inimigos vai ser a cidade de Laquis. Então vemos a palavra de Deus avisando e depois o cumprimento, que vão escolher Laquis como alvo para ser atacado primeiro, ou dos primeiros ataques, o castigo de Deus sobre Judá. Continua os versos seguintes, 14, 15 e 16, falando de uma forma que nós não compreendemos muito bem se lermos, quando diz assim: por isso darás presente a Moresete Gate, as casas de Aquisibe serão a mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro ou moradora de Maressa, chegará até Adulão a glória de Israel. Os muitos estudiosos que fazem análise desses versos não entendem essas expressões, mas mostra que Deus está dizendo cidade por cidade que seria visitada, ainda que em algum lugar fosse esperança de refúgio, de esconderijo dos reis de Israel, não seriam para mentira. Não haverá esconderijo, não haverá quem livre das mãos de Deus os reis de Israel quando o Senhor vier no seu juízo. Muito bem. O verso 16 termina com a palavra convidando ao luto e dizendo que certamente eles serão levados em cativeiro. A promessa é firme. Haverá um cativeiro para o povo de Deus. Está por vir. Continuando mais à frente, entrando já no capítulo 2, o Senhor vai fazer menção daqueles que fazem o mal no meio do povo, do seu povo, o povo de Deus. E a expressão de Deus, lendo os primeiros versos, são essas expressões: ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e os arrebatam, e casas, e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua geração. Homens que maquinam mal, parece que vivem para projetar o que é errado. Palavra nada diferente daquela que Paulo fala em Romanos capítulo 3, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E cita várias expressões, Paulo, de como o homem é mau, como o homem está como que maquinando, fabricando veneno de cobra em suas línguas. E assim o Senhor fala aqui por Miqueias. Conclusão: se os homens estão fazendo tanto mal, verso 3, vem o juízo. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto o mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Uma parte do verso 4 diz: naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará um pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. Maquinam o mal, fazem o mal, e o Senhor vai visitar. Deus tem um projeto para eles de castigo, e não tem como escapar. A expressão daqui diz que não tem como tirar o pescoço desse laço, desse jugo, que da parte de Deus certamente virá sobre eles. E eles mesmo vão dizer entre eles: estamos totalmente destruídos. Se nós observarmos toda essa sequência que estamos lendo, alguém pode achar que é só para aquele povo. Não pense assim. A palavra de Deus permanece para sempre. O que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Expressão de Paulo. Então, essa sequência de fatos é uma realidade que está sobre todo mundo. Todo mundo. Ainda hoje,
Os homens planejam, os homens fazem males e pensam que poderão escapar. Mas o juízo de Deus vem, a cobrança, o castigo de Deus vem e ninguém escapa disso. E o salário do pecado, se em Romanos diz que é a morte, aqui diz que é o ser destruído, ficar desolado. Na sequência destas palavras, Deus vai prometer, ou promete aqui, portanto, verso 5, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Se os homens maquinam o mal para terem proveito nas cobiças de campos, de casas, etc., vai chegar o tempo que não vai ter ninguém medindo com o cordel a terra para comprar nem para conquistar, porque serão dias maus que Deus vai trazer, porque ninguém vai ficar ali, serão levados em cativeiro. Ainda nesse capítulo 2, verso 6, não profetizeis. Verso 6, não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Uma expressão de Deus mostrando que há profetas que querem proferir paz ou bonança, quando Deus está trazendo a vara, o castigo e o mal sobre o povo desviado. Tem alguns que gostam de só falar das coisas boas. Não falem assim. Não falem, porque a vergonha certamente virá sobre os transgressores. Na sequência, o verso 7 é um desabafo do profeta ou do Espírito de Deus, quando se há profetas que não falam a palavra de Deus e sempre procuram enganar de alguma forma o povo, falando palavras que Deus não disse. Aí o verso 7 diz: ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tens restringido o Espírito do Senhor? São estas suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Observe que o questionamento do Espírito de Deus: tens restringido o Espírito do Senhor? São estas obras do Espírito de Deus? O cobiçar casas, cobiçar campos, o maquinar violência, isso é do Espírito de Deus? Então eles não podem se chamar povo de Deus, de forma nenhuma. E consequentemente no verso 8 continua: mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. É isso que o Espírito de Deus opera? De forma nenhuma. Violência, o roubo no meio do povo de Deus, um levantado contra o outro. Não, não é esta a obra do Espírito de Deus, pelo que este povo não é povo de Deus. Lembremos de Oséias, que há uma figura também que depois Deus conclui dizendo: não é meu povo. Mas em meio a tudo isso, aos que são sinceros, aos que têm o Espírito de Deus, o Senhor clama no verso 10: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Colocando essa palavra junto daquela que Jesus disse em Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a palavra aqui não é isso. Já que está tão ruim, fazer o quê? Não. É lutar contra. É cuidar-se, vigiar e tomar uma posição. O verso 10 diz: levantai-vos e andai. Não é para confirmar ou conformar com essa situação. É levantar e andar. Não é esse estágio de coisas que é do propósito de Deus. Não é aqui, enfim, o nosso descanso. A corrupção certamente destrói
e destrói grandemente. Não podemos acomodar. A tendência do povo é olhar ao lado esquerdo e ao lado direito. Está tudo ruim, então um pouquinho de ruim em mim também. Todo mundo está desanimado ou esfriou, o que tem eu diminuir a marcha? Não é assim. Não é assim que o Espírito de Deus quer. Levantar e andar. Na caminhada do deserto, figura, não é para parar, muito menos para recuar para o Egito. É levantar e ir em frente. Não é no deserto o lugar do descanso. Não é neste mundo que teremos o sossego, a recompensa das obras. Continuando a palavra ainda do Senhor, verso 11: se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Se tiver algum profeta que está falando em prosperidade, o povo e o profeta estão na mesma coisa. Porque a ordem de Deus é mal, é correção, porque o povo é prevaricador e chegou o tempo de Deus limpar a terra de todo este mal. Continuando, falando-se tanto desta operação de Deus, de castigo, de correção e de males que ele vai trazer, o verso 12 e 13, entretanto, já muda a conversa. O plano de Deus não é esse. A obra de Deus não conclui com o castigo e destruição desses ímpios. Mas à frente diz, verso 12, certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelha de Bosra, como rebanho no meio do seu curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. O que está sendo dito nessas palavras difíceis assim? É que, na verdade, em meio a tudo isso, Deus certamente congrega os que são seus. Ovelhas, até mesmo ovelhas que estão sendo destinadas à matança, é um dos significados de Bosra, lugar de destruição, de matança. Mas Deus vai congregar as suas ovelhas, colocá-las no seu redil, e haverá uma multidão. Uma multidão. Coloque essa palavra junto com aquela que Jesus disse. Convém agregar ovelhas que não estão ali, para que haja um só rebanho e seja um só o pastor. E a palavra diz no 13, quando fala assim, subirá diante deles o arroteador, essa palavra é aquele que abre o caminho para as ovelhas. Quem é esse que abriu o caminho para as ovelhas? Para elas terem o escape do lugar da matança e acharem a porta do aprisco. A palavra mesmo diz, e o rei irá adiante deles, é Jesus, o Senhor à testa deles. Observem nesses dois capítulos o juízo de Deus, Deus fazendo a observação, ou destacando, colocando claro quais são os males no meio do povo, mas em tudo isso haverá correção, castigo, mas os seus ele estará colocando no aprisco e abrindo caminho, indo à frente deles. Observe. Qual o plano de Deus então? Já dá para perceber, tal qual Oséias e tal qual Joel. O Senhor vem, é fogo consumidor. Não vai poupar, mas Ele quer trazer salvação. Se uns não vão ser salvos, entretanto os que temerem o seu nome e terem isso por alerta e se arrependerem, se converterem a Deus, Ele vai ser o pastor que conduz as suas ovelhas com segurança em meio a tão grande desastre. Continuando, capítulo 3. Mais uma vez, o Senhor vai trazer o apontar dos males no meio do povo, mas capítulo 3 destaca os líderes com as suas más obras.
E assim no verso 1: Mas, disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? É uma pergunta. A obrigação primeiro de saber o que é correto, o direito, é de quem? É da liderança. A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne por cima de seus ossos, e que comeis a carne do meu povo e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão? Líderes que cuidam-se de si mesmo, oprimindo o povo. Jesus falou sobre os fariseus, que só aumentavam carga sobre o povo, mas eles mesmos nem um dedo colocavam naquilo. É o cuidado. Responsabilidade de liderança, saber a vontade de Deus e conduzir o povo para o bem, como o pastor conduzindo as ovelhas para pastos verdejantes, para águas límpidas, águas tranquilas. Esta é a ordem de Deus. Mas eles, na verdade, usam do povo para comer a carne e quebrar os ossos. Deus está observando isso. E aqui e em outros profetas, como já vimos também em Oséias, Deus cobra dos líderes o não conduzir o rebanho. Observe que Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Mas aqui nós temos pastores que matam as ovelhas para terem dela a lã, para terem dela a carne. Ou então que tiram dela o leite para o seu próprio prazer, para o seu próprio interesse. Deus está vendo isso. E assim, aí, verso 4, então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Estão percebendo? O dia chegará, naquele tempo, em que Deus vai trazer o juízo. Eles vão clamar, mas o Senhor não vai ouvi-los. E o verso 5, assim diz o Senhor contra os profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz. Mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam a guerra. Quem está dizendo isso aqui? Profetas que têm interesse. Se alguém lhes dá alguma coisa, paz. Mas se não lhes dá alguma coisa, já está armada a guerra. Não fala a palavra de Deus. Dizendo-se profetas mensageiros de Deus, só querem o que é benefício próprio. Verso 6. Portanto, o que Deus vai fazer? Se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Vão falar, vão querer confirmação às suas palavras, mas Deus não vai agir na palavra deles. De forma nenhuma. Haverá total escuridão, total falta de visão desses que são profetas que profetizam por interesse e não segundo a palavra de Deus. E outra vez um clamor do Espírito de Deus pelo próprio Deus ou pelo profeta, quando no verso 8 do capítulo 3 temos este clamor: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio do juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Se tem profetas que profetizam por interesse, se tem príncipes, chefes no meio do povo que só faz aquilo que é de seu interesse, não cumprindo
o que a lei estabelece, o direito colocado por Deus. Entretanto, ele, Miqueias, ou o próprio Deus, está pronto a anunciar, a declarar quais são as transgressões, os pecados de Judá e de Israel. Não vai calar, vai continuar apontando onde é que está o erro. Tudo isso, mais uma vez, o Senhor insistindo para que o povo se arrependa e se converta a Ele. Assim, no verso 9, ouvi agora isso, vós chefes da casa de Jacó e vós maiorais da casa de Israel. Lembre-se que está falando para a liderança. Maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor Deus, dizendo: não está o Senhor Deus no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Quantos usam os dons de Deus e achando porque tem dons que pode fazer errado, porque Deus é comigo, fala em mistério, talvez preguem bem, talvez cantem bem, talvez toquem bem a música e outras coisas mais, fazendo iniquidade, falando errado, desviando o povo de Deus? Certamente que não. Certamente que não. Deus não vai deixar isso assim. E aí é que vem a palavra forte que nós temos em Miqueias, quando no verso 12 temos a palavra que diz: portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Pronto. Se anunciou a destruição de Samaria um pouco antes, agora o Senhor está falando, por causa dos líderes, dos profetas, dos sacerdotes, Jerusalém também será destruída. Não ficará, expressão de Jesus, mas não foi Jesus que disse, Miqueias, não ficará pedra sobre pedra. É assim que foi falado textualmente? Não. Disse que Jerusalém se tornará um montões de pedras. É a destruição de Jerusalém prometida aqui. E o monte desta casa, a casa de Deus, templo construído por Salomão, certamente seria lugar de um bosque. Quem ouviu isto no meio do povo de Israel, ou lá em Jerusalém, Miqueias falando que o templo de Deus ia ser destruído, aquilo lá era a coisa mais incrédula entre os judeus. Destruir a casa de Deus? Nunca, casa de Deus. Por isso que o pecado de Jerusalém era esse. Com Deus ali e fazendo o errado. Tão perto. E às vezes a casa de Deus era o foco do desvio do povo de Israel, em particular Jerusalém e Judá. Então Deus diz que Jerusalém também será destruída. Guardem esta palavra. Miqueias é o primeiro que nós estamos estudando, que fala claro mesmo que Jerusalém vai ser destruída, como o templo vai ser destruído, tal qual Samaria seria destruído. Essa palavra é importante, porque Deus vai falar à frente de novo e vai levantar uma questão tremenda. Porque estão blasfemando contra o templo de Deus, dizendo que vai ser destruído, a casa do Deus que criou todas as coisas. Agora vamos entender o que nós somos. Casa de Deus, morada de Deus em espírito? Também. Deus certamente vai destruir a sua casa, se nela não houver
obras do Espírito de Deus, conforme no capítulo anterior nós vimos. Não são próprias de Deus, do Espírito de Deus, coisas de injustiça, cobiças e tantos males mais. Se isso houver na casa de Deus, que somos nós, ele certamente vai destruir a casa de Deus. Outras palavras nós temos desse tipo, que muitos pensam só no prédio e esquecem da própria vida de cada um. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Não olhe para prédio de madeira ou de pedra, não. Pense em si mesmo. Se este corpo, desfrutando da vida que procede de Deus, não for para operar a justiça, Deus certamente vai destruir a casca prédio como o ser vivente nesse prédio. Deus vai aniquilar tudo. Continuando. Entramos assim no capítulo 4. E o Senhor fala agora em contrário. Fisicamente, Jerusalém, templo de Deus, vai ser destruído. Mas o projeto de Deus não é o templo físico. A obra de Deus se revela no capítulo 4, quando mostra não a destruição, mas a exaltação da casa de Deus. Quando diz, verso 1, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Qual é o plano de Deus? Que a casa de Deus esteja num alto monte, para onde todas as nações vão estar concorrendo. Fisicamente, onde é que está o templo de Deus? Alguém diz, Jerusalém. Pode ir lá, não tem templo de Deus lá. Não tem. Mas espiritualmente, o nosso lugar como morada de Deus em espírito é nos lugares celestiais, colocado em um lugar alto, espiritualmente falando, para onde deve concorrer todas as nações. Então observem, quando a palavra diz que 10 homens lançarão mão de um judeu e dirão, vamos contigo, porque sabemos que Deus é contigo. É esse sentido, pelo nosso testemunho, pela luz de Deus que deve brilhar em nós, se somos de Deus, então muitos virão e concorrerão à casa de Deus para conosco consultarem a Deus. Aí diz a palavra do verso 2, e irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aí está. Todo o projeto de Deus é o tempo que nós vivemos. Observem que ali se falou nos últimos dias, e no outro lugar diz naquele dia, e isso vai se repetir aqui em Miqueias. Mas só que o presente do tempo de Miqueias é povo em rebeldia, o povo transgredindo, o povo praticando o mal, e Deus vai trazer um castigo tremendo. Mas, em dias futuros, o que vai acontecer? Que o verdadeiro povo de Deus estará no alto e sublime monte, para onde estarão correndo todas as nações para buscar o Senhor, porque é de lá, no sentido espiritual, do alto, do monte Sião de Jerusalém, é que vem a lei e a palavra de Deus. Não é de Jerusalém terrestre, muito menos de Roma, como também não é de nenhuma instituição religiosa. A palavra e a lei de Deus vem dos lugares altos da morada de Deus, do trono de Deus, no sentido celestial. Continuando, verso 3, e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe,
e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. O que significam essas palavras tão bonitas assim? É que, na verdade, Deus permanecerá para sempre no seu alto monte, julgando toda a terra, castigando, mas provocando a situação de que haja conversão e ninguém mais esteja trabalhando o mal, fazendo armas de guerra, mas antes convertendo as suas espadas em enxadas, como instrumento pacífico de lavoura, de construção, de plantação e depois trabalho de colheita, porque Deus determinou isso, para que haja paz. Paz. Todas as nações chamadas à paz, entre elas e com Deus. Atentem que, materialmente nesse mundo, nunca haverá paz. Mas Jesus disse: vos dou a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. E no outro lugar ele diz: em mim tereis paz. É quando alguém que estiver inteiramente em comunhão dentro da vontade de Deus, pode acontecer qualquer coisa neste mundo, qualquer mal ao seu redor ou nele mesmo, ele continua firme, descansado em Deus. Aí continua a palavra do Senhor ainda dizendo, verso 5: porque todos os povos andarão cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus eternamente e para sempre. Então observe que haverá uns que vão seguir os seus deuses, mas haverá a nação formada de gente de todas as nações que estará tendo o Senhor como seu Deus, e isso eternamente. Aí é onde nós tiramos a ideia carnal de povo de Deus, que muitos usam, que o Brasil é um grande país cristão, como se fosse uma excelência isso. Não é nada, o Brasil é igual a outras nações do mesmo jeito, transgressores com seus muitos deuses. Mas aquele que é israelita espiritualmente falando, aquele que é de Jesus, conforme a palavra que Paulo disse, fica firme este conceito: Deus sabe os que são seus, e quem profere o nome de Cristo a parte da iniquidade. Se destaca como o povo que está isolado do mundo, ainda que esteja no mundo, mas não é do mundo. Está no deserto, entre aspas, espiritualmente falando, não concorrendo com a cobiça do mundo, mas está no deserto, com Deus, na presença de Deus, para serem isolados, conforme lá em Oséias se disse, Deus convocando a nação de Israel, o seu povo, para estarem a sós no deserto, como no namoro, no flerte de Deus. É a sua obra criada, como a figura de um esposo e sua esposa, e ninguém mais. Povo particular de Deus, jardim reservado, como em Cantares. Continuemos mais um pouco, verso 6 até o verso 8, a obra de Deus ainda, o seu propósito na verdade em tudo isso. Verso 6, naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada, lançada fora, para longe, uma nação poderosa. E o Senhor Deus reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino
da filha de Jerusalém. Qual o plano de Deus? Observem bem a expressão, naquele dia, nos tempos de Miqueias, castigo. Mas no futuro, todos congregando-se a ele, todos sendo convocados a ele, e ele sarando todos, até aqueles que ele castigou, ele também vai sarar e congregar a ele. E observe que isso é o presente, desde que Jesus veio, isso está acontecendo. Mas não olhe no aspecto físico, o reino de Deus está no meio de nós, mas não vem com aparência exterior. Não consiste em comida e bebida, mas em paz e virtude do Espírito de Deus. É diferente. Não podemos olhar pelos olhos carnais. Temos que ver a diferença de procedimento, assistência de Deus, liberdade na presença de Deus. E o desfrutar e exercer os dons do Espírito. Continuando, o verso 9 até o verso 11, em meio a essa palavra de futuro, atenção para isto, o profeta diz, entretanto, agora, tempo de Miqueias, aí eu leio o verso 9, e agora, por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor como a da que está de parto? Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão os seus desejos sobre Sião. Paremos. O que está acontecendo? O tempo é de toda essa bênção anunciada aqui? Não. Isso vai acontecer naquele dia, diz Miqueias. Aí volta atrás. Mas agora não, agora é aperto. Agora é tempo de dores de parto. Então sofre as suas dores. Sofre as dores. É o tempo que Deus está trazendo um aperto para a correção, em que Deus está operando para produzir o bem maior, do temor de Deus, da rejeição do pecado, e assim serem restaurados na presença de Deus. Conforme tivemos o estudo, as mensagens recentes naquele tema, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No sentido que o aperto de Deus sobre o seu povo, repara bem, então sofre. Agora é tempo de sofrer a dor, o aperto, porque a correção de Deus é como a prata que está no processo do fogo, para que dali se tire as escórias e a prata fique pura. Ou, conforme o processo que Deus usa como figura, o lavandeiro que vai esfregar a roupa em bem, para tirar toda a sujeira. Então, qual é o tempo? Se é tempo de sofrer, sofre. Mas o propósito de Deus é depois. É como a disciplina. Aquele que aceita, acata a disciplina, no açoite que o pai dá, esse está bem. Mas se alguém rejeita a correção do pai, então não tem jeito. É assim, continua a palavra dizendo, que as nações vão se congregar contra Israel e vão dizer, vai cumprir a nossa vontade de acabar com esse povo. Quando muitas vezes entre nós há aqueles que se levantam contra nós, querendo a nossa destruição, querendo o nosso mal, querendo a nossa vergonha, em muitos sentidos, na escola, no trabalho, na vizinhança, em tantos lugares. Mas espera aí, deixa isso com essa vontade, porque por causa de nós está o Espírito de Deus, eles são contrários, mas soframos com paciência isso aí, porque bem-aventurados somos nós quando sofremos alguma coisa por causa da justiça, por causa do nome do Senhor.
E o verso 12 agora apresenta o outro lado. Se estamos apertados e muitos estão se gloriando sobre isto, verso 12 então, mas não sabem o pensamento do Senhor Deus, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas em uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor Deus, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Paremos. O que a palavra está dizendo? Mas ninguém entende o plano de Deus. O crente chora, é apertado. Paulo disse que achava que Deus colocou os apóstolos como a escória deste mundo. Porque tinham que se padecer tanto, sofrer tanta perseguição. Mas era para bem de outros. E Paulo fala que depois vem a consolação para isso servir de alento e esperança para muitos que passarão pelo mesmo processo. Mas aqui a palavra diz, eles não entendem. Falou ali atrás de cativeiro. Vão para a Babilônia, vocês vão ficar cativos em Babilônia. Todo mundo vai rir, todo mundo vai se alegrar nesse mal. Mas não entenda que eu estou ajuntando-os para um processo de bem. Estou ajuntando-os como gavelas, feixes, na eira, na lavoura. É quando o lavrador faz os feixes. Deus está pegando os que são dele e separando. Ainda que pareça estar em aperto, mas está na atenção, no cuidado de Deus, para bem. Pelo que vem o verso 13, que é para a filha de Sião não se entristecer com isso, mas entender que as suas unhas serão como que de cobre, justamente para esmiuçar a terra e retirar da terra tudo aquilo que é precioso e consagrar a Deus. Agora paremos. O que é que nós, povo de Deus ou igreja de Deus, agora podemos esmiuçar com unhas de cobre para retirar da terra e consagrar a Deus? Por acaso somos mineradores? Para tirar ouro, prata, tirar diamante, outras pedras preciosas? Não. O que Deus quer de precioso neste mundo? Almas. 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 Então, não tenham medo da perseguição, dos problemas que passa. Coloque como objetivo testificar do Senhor. Ou a palavra que Paulo disse, em todo tempo ou fora de tempo, vamos anunciar a salvação do nosso Deus, porque esse é o trunfo, o propósito de Deus, que onde estivermos, até mesmo em cativeiro, é para esmiuçar a terra e extrair o que é precioso neste mundo e entregar para Deus. Almas que Deus quer, almas e somente almas, nada mais. Não olhemos no sentido material. Deus não quer dinheiro, nem em real, nem em dólar, nem em euro, nem coisa alguma. Deus quer almas. Se estivermos fazendo essa parte, estamos cumprindo a vontade de Deus. Evangelização. Vós sois minhas testemunhas, palavra do passado, palavra do presente. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou a outra palavra que Jesus disse ao subir aos céus: ide e anunciai o meu evangelho até os confins da terra. Mas essa palavra não está nos evangelhos, está onde mesmo? Miqueias, no capítulo 4, o verso 13. Continuando um pouco mais, entrando agora no capítulo 5, nesses planos de Deus do presente, de aperto, castigo, condenando o pecado, trazendo um castigo sério para os transgressores, mas em meio a isso, ajuntando os que são dele, ovelhas que estavam indo para a matança, mas salvando-as. Deus faz promessa do Messias, é o capítulo 5.
Observe o capítulo 4 fala de exaltação da obra de Deus, da casa de Deus, do povo de Deus. E o capítulo 5 fala que o Messias certamente virá. Aí vem o primeiro verso. Agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por se há cerco contra nós. Ferirão com vara no queixo ao juiz de Israel. O que significa isso? Ferirão o pastor. Ferirão o pastor. O que vai fazer? Dispersar? Correr? Escandalizar? Não. Ainda que Jesus sofra, os que são colocados, como Paulo disse, exemplo para o mundo no sofrimento, nós devemos ajuntar em esquadrões. Vamos colocar cerco contra nós, mas vamos nos ajuntar em esquadrões, tomar disciplina, posição, porque ainda que firam o juiz de Israel, tudo isso faz parte do projeto, como o verso 3 anterior disse, de nós sairmos pelo mundo e tendo o ganho consagrado ao Senhor. Verso 2, continuando esse sentido. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Naturalmente, o verso 1 está contrário ao verso 2. Primeiro Jesus vem em Belém para depois ser ferido. Mas a palavra não usa a ordem cronológica. O Senhor manda a mensagem e a gente vai estudando e observando. E no nosso entendimento colocando a posição no tempo correto. Então, se o Senhor falou que viria e feririam o juiz de Israel, entretanto, o verso 2 volta no tempo dizendo que é em Belém de Efrata, cidade de Judá, é de lá que virá o Messias, aquele que será Senhor em Israel. Mas é o Senhor não nascido naquele tempo, mas um que é desde a eternidade. Por isso que, observemos, é o Emanuel, aquele que já era e se faz carne e habita entre nós. Jesus não nasceu ali, o Senhor já, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que veio a nós, mostrando-se em Belém de Efrata. E expressão bonita, né? Este que é Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus é o alfa, é o princípio. Continuando, ainda no capítulo 5, portanto, diz a palavra, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Paremos. Outra vez falando de tempos. Um tempo por vir, maravilha. Mas no tempo presente, enquanto não for dada a luz, a que tiver de parto, enquanto ela não der a luz, o negócio estará em aperto. Então toda aquela história de Miqueias para aquele povo é afirmada nessa palavra. Vocês estarão entregues até o tempo em que a que está de parto der a luz. Enquanto Jesus não vier, que triunfe o mal. Mas vindo Jesus, raiou a luz. Aí sim, abre a prisão dos presos, troca o manto de tristeza por veste de ornamento e alegria, e vai mudar tudo pela revelação da salvação em Cristo Jesus. Aí, verso 3 ainda diz, então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. É o sentido de congregar os que são de Deus. É o processo que está em execução há quase 2000. Jesus já foi, mas que é o correr dos anos, dos séculos e já quase milênios? Esse processo de nós estarmos ajuntando os nossos irmãos. Quais são nossos irmãos? Todo aquele
que na geração passada, na geração presente, ou que ainda hão de vir, se agregarem ao Senhor Jesus, pastor de suas almas. Por favor, observe, a que está de parto der à luz. E a virgem conceberá e dará à luz. Aí vem a expressão. Quando Jesus nasce, irmãos, que alguém diminuidamente olha para Maria, dando à luz um menino, ali a visão é pequena. Maria é figura de toda a nação de Israel, que nos séculos anteriores estava sofrendo neste mundo. Mas o objetivo de Deus é até que venha à luz aquele que deveria ser manifestado ao mundo. Estamos entendendo? Observando Apocalipse capítulo 12, e viu-se uma grande visão no céu, um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, e etc. E em dores de parto. Era chegada a hora de dar à luz. Alguém olha para Maria. Não é Maria. É a igreja. É a nação de Israel, que estava chegando o tempo de dar à luz. Quanto sofrimento do povo de Deus antes, sem haver nascimento. Mas em Jesus, deu-se o nascimento. Rompeu-se. E uma vez rompida, pronto, não fechará mais a madre. Vamos entender isso. Abriria eu a madre e fecharia? Deus abrirá a madre e manterá aberta. Tal qual numa figura também de Ana, que era estéril. Chorava e lamentava. Mas a ordem de Deus é, aquela que era estéril deveria dar à luz e a muitos. Essa palavra que aqui está predita, que nós vamos estudar também em Isaías, algo semelhante assim. O gerar filhos para Deus, as almas aceitando a Jesus, é o novo nascimento de muitos. Verso 4, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor Deus, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. É o reino de Deus, não material, não expresso na entidade religiosa, que muitos se confundem. É na multidão dos salvos, até mesmo dos que tombam no pó, mas guardada a fé. Esses não são cortados, dormem, esperando a mudança do seu ser. Continuando, verso 5. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria, quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. Paremos. O que está falando? Com a vinda do Messias, pode levantar a Síria. Só que não será como na época do castigo e do aperto e da correção. Conforme vimos em Oséias, quem se deparar com a Síria é destruição. O povo de Israel, anunciou Oséias, será destruído pela Síria. Aqui fala de castigo também da Síria, mas só que aqui já está no tempo futuro. Quando o Messias se revelar, a Síria pode vir, mas Deus vai levantar contra a Síria líderes que combaterão e levarão a espada à terra do princípio Nimrod, que é Nínive, a Síria, povo inimigo de Deus, serão derrotados. Não será nesse tempo da manifestação do Messias, como naquele tempo em que eles assolaram terrivelmente. Mas agora haverá livramento, porque agora temos um líder que vai instituir outros líderes para combater o combate do povo de Deus. E o verso 7, aí diz, e estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor Deus, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem,
nem aguarda filhos de homens. Paremos um pouco, esse verso muito bonito, muito importante. Como é que estará o povo de Deus? Todos ajuntados numa instituição religiosa? Não. Estará espalhado como orvalho, como chuvisco sobre toda a terra. O povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Quem é que está enxergando? Que nem Elias. Elias pensou que estava sozinho e Deus disse, tem 7.000. E o que significa 7.000? O número 7 sempre é figurado. É um número pleno, completo. O povo de Deus é completo e está espalhado, não à vista do homem, mas à vista de Deus sobre toda a superfície da terra. Pode ser que em algum lugar não tenha o cristianismo como expoente, mas ali certamente tem algum servo de Deus que ninguém está percebendo, mas Deus sabe quem é seu. Continuando ainda essa mensagem, o verso 8, e o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Ou seja, o povo de Deus em meio às nações estará sossegado como aquele que é rei, dominador, a figura do leão. Está em paz, descansado, dono de si e sem ninguém lhe oprimir. Mas observe, na manifestação do Messias. Estamos no capítulo 5. Verso 10. A palavra continua ainda. E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros, destruirei a cidade da tua terra, derribarei todas as tuas fortalezas, tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Paremos. O que significa esses versos? Mas não é tempo de bonança? Não é tempo de bonança? O Messias não se manifestou? Sim. Se temos o Messias, não precisamos de mais nada. Aliás, nunca precisamos de mais nada. Aí Deus mesmo, com a manifestação do Messias, vai arrancar de meio de nós tudo aquilo em que podemos nos apoiar. Se alguém se apoia em casas, serão derribados. Em palácios, serão derribados. Em multidão de cavalos, força de guerra, serão destruídos. Dinheiro será tirado. Bom emprego será tirado. Em que nós podemos apoiar? Deus não quer que nós apoiemos em nada. Ele é tudo para nós e basta. Ele não vai aceitar que nós apoiemos em alguma coisa. Por isso que nesse tempo se fala tanto de prosperidade e avanço e crescimento e riqueza e como se isso fosse a obra de Deus. Opa, perigoso. Porque se tiver alguma coisinha que podemos estar nos segurando, Deus vai lá e tira. Porque essa é a obra dele, não é nos dar riqueza. É tirar todo o caos. Quem está confiando nisso, confiando naquilo outro, isto que é a base da sua confiança, certamente será tirada. Lógico. A palavra também diz, se alguém se enriquece, se lhe aumenta a fazenda, não põe o coração nisso. Não põe o coração nisso. O Senhor pode dar para nós muita coisa, mas se alguém trabalha por isso, sonha com isso, busca isso, desiste. É onde muitos não entendem, ficam pedindo a Deus bênção, mais bênção, mais bênção, e Deus não vai dar mesmo? Bênção deste mundo não? Ele dá a si mesmo a nós, mas riqueza para nós ficarmos confiando em riqueza? Não. Por isso que a palavra que está em Provérbios, em que o sábio diz, Senhor, não me des a riqueza, para que eu não entenda que não preciso de ti. Mas também não me des
a pobreza, para que não venha lançar mão do indevido. E assim diz a palavra. E o Senhor mesmo disse aqui em Miqueias, nesta intenção, com esse sentido. Aí cumpre o verso 15. E com ira e com furor exercerei vingança sobre... Agora não é mais sobre o seu povo. O seu povo não. É naquele dia da restauração, da manifestação do Messias. Ele vai contra as nações que não ouvem a sua palavra. Assim entramos no capítulo 6, que é o apelo de Deus. Quando diz: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Agora volta ao passado, volta ao tempo de Miqueias. Como é que está o povo? Não está bem. Deus tem uma contenda com eles. E o Senhor diz, verso 3: ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, verso 5. Ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sintim até Gigal, para que conheças as justiças do Senhor. Observe que, tal qual outro livro estudado anteriormente, Oséias, Deus volta à história. Como foi no passado? O que eu fiz para vocês? Fiz isso, fiz aquilo. Balaque, Balaão, procurava amaldiçoar vocês, mas não permiti. Desde Sintim até várias tentativas contra você, não deixei. O povo é abençoado. Então, o que eu fiz de errado para vocês me deixarem? É o apelo de Deus. O que eu fiz de errado? O que faltou de fazer de bem para vocês? Assim o Senhor continua. Verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Verei perante Ele com holocaustos e com bezerros de um ano? O próprio Deus pergunta. O que é que me agrada? Vocês poderiam perguntar. Verso 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Ou sacrificarei o meu filho pelo meu pecado? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Aí Deus responde: Ele te declarou ao homem o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Capítulo 6, vemos um apelo de Deus mostrando a história, eles desviando, querem agradar a Deus. Não é difícil, Deus não está pedindo nada. Está pedindo somente o quê? Que seja amado, faça a justiça, ames a beneficência. O que Deus está pedindo deles? O que Deus precisa de nós? Tem falta Deus de alguma coisa? Mas ante o prazer de Deus em nós, nós temos os nossos passos dirigidos para o bem da nossa própria alma. É o pai que fica alegre quando o filho vai bem. Só isso. No pecado, na transgressão, na idolatria, não, isso é mal para você. Mas se você deixar de tudo isso, você vai bem, aí eu estou alegre. Observe, Deus não tem interesse em coisas nossas, mas no bem para nossas próprias almas. Aí está o pai, que ama, não quer outra coisa, é que o filho esteja tendo sucesso e seja abençoado. E continua Deus falando, denunciando o pecado no verso 9 em diante, quando a palavra do verso 9 diz: a voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Paremos. O que o Espírito de Deus está falando aqui? Para estarmos atentos. Se a vara desceu, se a espada está solta, quem é que ordenou?
tal qual em Joel. Vem os males, praga, fogo, um exército tremendo, a seca. Quem ordenou isso? É correção de Deus. É correção de Deus. Então, esteja atento. Aí Deus pergunta no verso 10: ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade? E efa, ou medida pequena, que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas e com saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Observe que a pergunta que Deus fez no verso 9: ouvi a vara, e quem ordenou? Tem vara? Tem vara. Tem castigo? Tem males? Então vamos lá ver. Ainda há tesouros de impiedade? Estamos com justiça, com a nossa justiça errada? Com pesos enganosos? Estamos crescendo na violência e ficando ricos? Estamos falando mentira? Então a vara está mesmo solta e vai continuar solta. A espada descerá. Continuando, correção de Deus sobre isso vai continuar, verso 14: tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti, removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, o vinho, mas não beberás vinho. Porque se observam estatutos de Onri, e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais no conselho deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio e a vergonha do meu povo. Há transgressão ainda? Tem injustiça ainda? Pode saber que eu estarei no encalço de vocês. Nada vai dar certo. Não tereis, enfim, paz. Não tereis paz. Deus vai estar na cobrança. O seu juízo é contínuo. Continuando no capítulo a seguir, 7, o profeta ainda lamenta a corrupção, nas palavras que nós podemos ler desde o verso 1. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. Assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. O profeta faz essa lamentação. Há um justo sequer? Não há, nenhum sequer. É a palavra de Deus pela boca do profeta. Entre tantas vezes que Deus falou isso, aqui de novo. Agora vamos ver o cenário. Tempo das duas nações, Judá e Israel, divididos e perdendo terrivelmente cada um deles na idolatria, de uma forma ou de outra forma. Deus está requerendo tudo isso. Eles estão longe de terem uma qualidade de vida segundo o processo de Deus, o Espírito de Deus. É totalmente ao contrário. Lembre-se que o povo judeu, no tempo de Jesus, disse: nós temos por pai Abraão. E Jesus disse:
Abraão, sois filho de Abraão com essas obras? Não sois filho de Abraão. Tens por pai o diabo, que o diabo nunca se firmou na verdade e é homicida desde o princípio. Então, tomemos para nós essa palavra no sentido. Somos filhos de Deus? Somos cristãos? Vamos para o céu? Opa, para aí. Como está a nossa vida? Somos imitadores de Deus como filhos amados? Então somos. Mas se nós tiver a obra contrária à justiça, à verdade e à pureza que há em Deus, não somos filhos de Deus. Não vamos para o céu de forma alguma. E assim, continua ainda a expressão do profeta, no verso 5, quando diz: não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da própria casa. O que quer dizer isso? Não é para confiar em ninguém? Não. Maldito homem que confia no homem. Não há um justo sequer. Onde que tem que estar a nossa confiança? No Senhor. Só no Senhor. Só no Senhor. Só no Senhor. Se não for pelo Senhor, em ninguém podemos confiar. Em irmão algum. Em líder algum. Nem no esposo ou na esposa. De forma nenhuma. Se não for pelo Senhor. Porque o Senhor é a base de tudo. Aí vem o verso 7. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O profeta Miqueias diz, então, em meio a tanta coisa ruim neste mundo, no tempo em que ele trazia a palavra, não podendo confiar em ninguém, entretanto ele confiaria no Senhor, esperaria no Senhor, o Senhor o ouviria. Em consequência disto, verso 8, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor Deus será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. O que significa isso? O profeta, colocando a situação da nação de Israel desviada, pecadora, ia sofrer o castigo. Então ele disse, vou ficar quieto, vou sofrer o castigo, até que ele complete a sua obra de restauração em mim. Então, meus inimigos estão se alegrando pelo meu aperto? Não se alegrem, eu estou debaixo da vara de Deus, mas é para bem que ele me castiga. Vou sofrer o castigo que de fato eu mereci, eu pequei, eu transgredi. Então, deixa Deus trazer o açoite. Ele açoita aquele a quem ele ama, para colocar na disciplina, para ser participante da sua santidade. É isso que o profeta entendeu. Então deixa. Não ria, inimiga, porque eu estou no processo de correção. E continua a palavra ainda, no verso 10. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la a confusão. A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas. Agora sofrimento, dor, castigo por causa do pecado. Mas merecemos. Mas não é esse o objetivo de Deus. É disso nos corrigir e nos redimir depois. Então, ninguém se alegre nisso. A inimiga não vai ver a minha restauração e eu verei a sua perdição. Ainda continua o verso 11. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Verso 12. Naquele dia virão a ti, desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Volta ao princípio do verso 12. Naquele dia. O que a palavra está dizendo?
que quando o Senhor restaurar o seu povo, Ele vai começar a trazer tudo de novo que foi disperso. De mar a mar, de montanha a montanha, de todos os lugares, virão os que sobrarem na correção de Deus, virão sendo congregados como ovelhas ao redil do Senhor. Verso 13: mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. É o agora, do tempo de Miqueias. Verso 14: apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão, e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder, e porão a mão sobre a sua boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. O que quer dizer essas palavras? Que Deus vai congregar o seu povo, vai apacentá-los em lugar de pastos bons, Bazã e Gileade, e vai operar maravilhas como no tempo antigo. E todos vão ver e vão se confundir e vão colocar a mão na boca e vão deixar de criticar e se gloriar no aperto daqueles que são de Deus. Observe que o povo de Deus é o primeiro a ser castigado para corrigir. E quem das nações outras vê isso e se achegar ao Senhor, será tomado como um natural da terra. É o propósito de Deus. Então Israel, vamos dizer assim, é o que apanha pelo pecado de uma forma tremenda, terrível, para todo mundo aborrecer o pecado e temer a Deus e chegar a Ele, para que haja bênção sobre Israel e sobre as outras nações. Assim, verso 17 diz: lamberão pó como serpentes, os que não eram de Israel, como os répteis da terra, tremendo, sairão dos seus encerramentos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Mas o que Deus estava querendo? É que eles tivessem pavor mesmo e viessem para Deus, para a sua salvação. Aí o verso 18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor Deus não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Observem. E voltando ao verso 18 está o resumo do livro. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião dos restantes da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Quem é que restaura o pecador? Quem é que levanta o caído? Quem que fortalece o fraco? É o Senhor Deus. Não é por nós, não é por nossa justiça, por nossos méritos que somos salvos. Temos que entender isso. É Deus que opera isso em nós. Pelo que no tempo da correção aguentemos firme, que o propósito de Deus é o bem no depois. E que assim Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.